Olá, vamos então para o nosso terceiro módulo do curso de Tricologia Básica. Nós falamos sobre tricologia, quando surgiu, quem são os profissionais, como o cabelo é importante para o ser humano, que temos que respeitar. Vimos as etnias, com cada um com seu tipo de cabelo característico. E agora nós vamos falar sobre folículo. O folículo piloso ou folículo pilífero é a mesma coisa, né? Pilo é pelo, então por isso que é chamado folículo piloso. Então, assim, o corpo humano nós vimos que tem 5 milhões de fios pelo corpo, no corpo inteiro. 100 mil desses fios estão na cabeça, no couro cabeludo, e os demais distribuídos pelo corpo, e nós vamos ver aqui também isso. Mas existem algumas áreas do nosso corpo que não existe folículo piloso, né? Que não nascem cabelos, nem um fio terminal, nem fios velos. Essas partes são as regiões palmar, que é a palma das mãos. A região plantar, que é a planta dos pés. Os lábios inferiores, o pênis não contém unidade pilosebácea. Existe suor, sebo, mas não existe pelo. Então, são essas partes que não nascem pelos de jeito algum, ok? É palmar, plantar, pênis, os lábios inferiores, os lábios, né, a boca, não nascem pelos. Então, o que são os pelos? Os pelos é uma estrutura filiforme, constituída por células queratinizadas, produzida pelos folículos pilosos. O que significa isso? Filiforme significa em forma de fios, né? É uma estrutura em forma de fio. Então, por isso que essa palavra filiforme. E é constituída de células queratinizadas. Eu falei que o cabelo é uma proteína endurecida chamada queratina. Então, essas células queratinizadas são produzidas pelos queratinócitos e aí se forma o fio de cabelo, seja ele da cabeça ou do corpo. Então, o corpo é coberto pelos pelos como tendo na sua principal função proteger, né? Principalmente do frio, né? De atritos, de traumas. Então, ele é totalmente coberto de pelos, exceto nessas regiões que eu falei, que é plantar, palmar, lábios e tal. E esses pelos do corpo, essa estrutura filiforme, ela é diferenciada. Em cada região tem uma forma, mas ela passa por todo o processo idêntico. É feito da mesma substância, das mesmas células, porém, elas têm uma diferença de forma, de tamanho, de pigmentação, ok? Então, quais são esses pelos do corpo? Sobrancelhas, cílios, vibrisas, pelo dos ouvidos, pelos pubianos, os ircos, né? Os pelos axilares. Então, tem nome distinto, função distinta, mas fazem parte do conjunto de unidade pilosebácea. As sobrancelhas. A sobrancelha, ou sobreolho, ou supercílio, é o mesmo nome. É uma pequena porção de pelo que vem para proteger os olhos, né, do humano contra o suor que escorre da testa. Então, a sobrancelha tem um papel muito importante, porque o suor arde. Então, nós temos a sobrancelha para proteção do olho contra este suor, né? E ela está localizada logo acima das celhas. Celha é cílios.
Então, nós temos a sobrancelha, que é sobre as celhas, que são os cílios. Então, daí é que vem o nome, sobre os cílios, sobre sobrancelhas. É um retículo que fica acima do olho, além de servir para proteger contra o suor que escorre da testa, que escorre do couro cabeludo, ela serve também para mostrar as expressões faciais. Então, nós temos aqui, quando a sobrancelha está enrugada, nós temos uma expressão de raiva, de nojo, de medo, de tristeza, de surpresa ou de alegria. Então, quando fala que os nossos olhos falam, é porque essa expressão, né, do músculo junto com a sobrancelha nos dá essa expressão característica. Não tem quem fale, se estiver com raiva, e você não perceba que ele está com raiva, porque essa expressão facial nos mostra o sentimento que a pessoa está demonstrando. Mesmo que a fala seja diferente, né? O corpo fala. Então, nós temos aí essas duas funções da sobrancelha, que é proteção dos olhos contra suor, e temos a expressão facial. Então, as pessoas que fazem paralisação do músculo com a toxina botulínica, ela perde essa expressão, ela não consegue demonstrar os sentimentos na fala, porque não tem a expressão mais como deveria ter, né? Então a gente percebe isso tudo através da sobrancelha. E é um pelo que há de se tomar cuidado, porque ele se perde com mais facilidade, com muita facilidade. As pessoas que outrora faziam muito epilação, que é o ato de arrancar o pelo, já que depilar é o ato de raspar o pelo rente à pele, a epilação arranca o pelo dentro do folículo piloso. Então, tem que tomar cuidado, porque essa é uma região que se perde muito o fio, né? Se perde com a idade, mas se perde também devido ao ato de arrancar. E aí vai dar uma alopécia de tração que nós vamos ver nos pulsos intermediário e avançado, tá? Os tipos de alopécia. Então, nós temos que observar, e faz parte do trabalho do tricologista, porque quando uma pessoa fica com falhas na sobrancelha, a tendência também é buscar um tricologista para que ele faça uma terapia para tentar recuperar estes pelos que não estão mais como eram, tá? Então, é ação e uma terapia que se faz com o tricologista. Cílios. Os cílios também chamados de pestanas e celhas, né? Então, a sobrancelha sobre os cílios. E aí nós temos os cílios, que é essa franja que é protetora do globo ocular. Então, a sobrancelha protege os olhos contra o suor, né? E para dar expressão. Os cílios, ele vem para proteger as bordas externas da pálpebra superior e inferior, formando uma espécie de franja que protege contra pequenas coisas, né? Micro-organismo, poeiras, né? Essas coisas que a gente fecha imediatamente os olhos quando vê um perigo, né? A gente tem uma sensibilidade muito grande nos cílios, que é isso mesmo, é como se fosse uma antena que capta perigo, seja ele, né, de partículas, micropartículas ou insetos e tal, e a tendência é fechar, ok? A gente fecha os olhos como proteção. E os cílios ajudam isso, e muitas das impurezas ficam também aderidas aos cílios, e aí depois você lava e junto com a lágrima, que a lágrima serve para isso também, e limpa essas impurezas, essas pequenas partículas que se aderem aos cílios. Porém, está acontecendo também uma coisa aí muito preocupante, porque as pessoas estão fazendo alongamentos de cílios. E, quer dizer, é um peso
sobre esse pelo que é muito sensível. E aí está acontecendo também a perda dos cílios, né? Assim como tem adoecimentos que os cílios nascem de uma forma que chega a fazer um atrito no globo ocular. E aí precisa de cirurgia, né? Não dá para desencravar os cílios. Não pode. Tem que ir um oftalmologista, um cirurgião oftalmológico é quem faz essa cirurgia, porque esses cílios, quando ele nasce de uma posição errada, ele provoca um problema na linha d'água, né? Na borda da pálpebra, e aí vai deixar entrar impurezas nos olhos e aí, infelizmente, vai haver traumas seríssimos. Vibrisas. As vibrisas é o nome que se dá aos pelos da cavidade nasal. Então, ela tem uma função extraordinária, que é filtrar as impurezas contidas no ar. Então, o ato de respirar o tempo inteiro, que é o que nos dá vida, também leva nessa respiração a uma sucção. E a gente leva para a cavidade nasal as impurezas. E a vibrisa, que são os pelos do nariz, junto com a mucosa, que é a meleca, impede que essas partículas contidas no ar, na poluição, penetre nas vias no trato respiratório, evitando aí que tenhamos problemas pulmonares, tá? Então, hoje também as pessoas costumam epilar as vibrisas e ela está correndo o risco de não só machucar, porque é uma área muito sensível, diga-se de passagem, quando está muito frio, tem pessoas que têm sangramento nas narinas, porque é muito vascularizado. Além disso, vai permitir que entrem impurezas para o trato respiratório, né? E aí vai ter adoecimento, vai contrair doenças, a probabilidade é muito grande para isso. Então, como tricologista, nós temos que informar para os nossos clientes, para as pessoas que fazem depilação no seu centro de estética, que tomem cuidado ao epilar os pelos do nariz, que se chamam vibrisa. Mesmo que o cliente queira, mas ele tem a obrigação de informar que aquele pelo é um dos poucos pelos no corpo humano que tem uma grande necessidade, tá? E aí vital, porque se vai adoecer, vai haver óbitos. Os pelos do ouvido, assim como do nariz, né, como as vibrisas, ela também, junto com a cera, faz uma dupla que impede partículas de poeira e micro-organismos e até insetos que entram nos nossos ouvidos, tá? Então, tudo é necessário ainda, ok? Então, existem formas de pelo nas orelhas que se chama de hipertricose. A palavra hiper, a gente sabe que é muito. Então, trico, cabelo. Então, é hipertricose auricular, que são essa quantidade de pelos que existem nos ouvidos e também nas orelhas. Geralmente, o homem, quando ele vai ficando mais velho, vai aumentando esses fios, assim como os cabelos. Os pelos da sobrancelha vão crescendo também. Mas aí, na orelha, pode-se depilar. Porém, dentro da orelha, não. Porque assim como o nariz, é um pelo, é uma região que precisa de proteção. Por isso mesmo que tem a cera nos ouvidos e tem a mucosa no nariz, tá? Que é uma forma de que todas as partículas que penetrarem vão ficar preso nessa cera e o organismo vai pôr para fora. Por isso que a gente também não pode ficar enfiando nada no ouvido, porque você vai enfiar para dentro do ouvido a cera, inclusive com partículas externas, né? Com poeiras, etc. Então, nós temos que tomar cuidado quando a pessoa chegar no seu centro de beleza e pedir para que a depiladora tire, arranque, depile ou epile os pelos do nariz, do ouvido também.
os pelos pubianos. Para as mulheres, serve como uma proteção sensível, porque é uma área muito sensível, propícia a contrair muitos fungos, muitas coisas. Então, você vê que é uma região, a doença sexualmente transmissível, ela é muito fácil de ser contraída, porque é uma mucosa, os lábios menores, a vagina é uma mucosa que tem umas células ainda, é um tecido mole, né? As células são chamadas umas células caliciformes, assim como a boca. Então, tem que tomar muito cuidado. E os pelos pubianos é uma forma também que as impurezas se grudam no pelo e depois, na higienização, são levadas pela água e pela espuma do sabão. Mas, hoje é usual que se epile, que é o fato de arrancar todos os pelos pubianos. Mulher e homem fazendo isso. A maioria dos ginecologistas não aconselham. Então, mais uma vez, precisa-se ter um tricologista num centro de beleza, num centro de estética, para avisar as depiladoras e aos clientes que há uma necessidade ainda desses pelos, mesmo andando vestidos, né? Que a gente tem esses pelos ainda como forma de proteção, porque é um lugar úmido, quente e que é um ambiente propício para todos os tipos, proliferação de fungos. Então, tem que tomar muito cuidado. E também tem uma outra questão. O pelo da virilha, ela protege contra os atritos da pele com pele, né? Então, o pelo, ele aí também é uma proteção, além de ser uma proteção contra fungos e outros adoecimentos, é uma proteção também contra trauma, porque o atrito da pele com pele, né, forma um trauma, e muito que as pessoas têm aí essa área bem escurecida, porque houve um atrito e a forma que a pele tem de se proteger é pigmentar-se, e aí vai ter uma hiperpigmentação e vão ficar escurecidos porque tem que proteger, já que não tem mais os pelos que protegem. Então, também antigamente era utilizado para manter a área aquecida, né? Então, todos esses pelos que eu estou me referindo são pelos ainda necessários. Os pelos das axilas se chamam ircos. Então, olha só, o pelo do nariz se chama vibrisa e o pelo das axilas se chamam ircos. Você lembra que eu falei que quando a tricologia começou a ser definida como ciência, que começou a ser respeitada, também foram criados termos para designar determinadas coisas. Este é um dos termos que veio desta época, tá? E que a gente não tem, não é usual se falar dos ircos. Se você falar ircos, muitas pessoas não vão saber. Mas você pode até tirar um assim no ônibus, olha, fulano está com os ircos crescidos, sabe? Isso são os nomes, né, corretos, de que pessoas que estudam têm que falar corretamente. Então, e é um marcador também de quando a criança, o adolescente, passa pela adolescência. Porque esses pelos axilares, eles começam a aparecer na puberdade, né? E esse surgimento só é concluído no final da adolescência. Então, no final da adolescência, ele está com seus ircos completos, mas começa no início da puberdade, né? Então, e ali sim é que os hormônios estão agindo, estão transformando esse menino ou essa menina quase em adulto, e a liberação é feita através da liberação de hormônio. E essa facilitação, essa facilidade de liberar hormônio e também evitando a fricção do braço, para que também não tenha problema, é feito pelos pelos axilares, pelos ircos, e que hoje a gente, claro que eu também, como todo mundo, a gente acaba arrancando, mas depois você vê que a axila está pigmentada, hiperpigmentada. Então,
e também exala odores, que serviam para atrair o sexo oposto. Serviam, mas ainda serve. Eu dei uma aula para um aluno uma vez e ele me falou que quando o namorado dele saía da academia, ele sentia o maior desejo, porque ele vinha com suor. Então, eu não estou falando daquele mau cheiro que se dá devido aos fungos que tem na região, mas que exala-se um feromônio, né? Mesmo não estando mais no reino animal, não estamos no reino hominal, não estamos mais no reino animal, mas também a gente exala esses cheiros que atraem o sexo oposto ou não, gente. Quando eu falo sexo oposto, eu estou dizendo de parceria, de parceiro. E isso se dá no pelo axilar e também nos pelos pubianos, tá? Isso tudo faz parte dessa sociedade, da questão de atrair o sexo oposto, de atrair a parceria, do acasalamento. Isso tudo se dá por essas questões que a fisiologia, que a biologia ainda está conosco. Claro que se daqui para frente a evolução do homem for necessária, que não tenha mais pelo, a natureza vai fazer isso, mas por enquanto ainda temos, porque é uma marca, né? É como se fosse um rito de passagem de criança para adolescência, e terminou aqui o nascimento dos pelos, aí está completa a adolescência e já está pronto para ir para o universo adulto. Então eu falei que esses pelos nascem num folículo piloso, que onde não tem folículo piloso é palmares, plantares, lábios superiores e inferiores e tal, e pênis. Pois bem, e o que é esse folículo? Desculpa. Toma água. Folículo é uma invaginação da epiderme para dentro da derme. Então, aqui é a epiderme, né? Esta epiderme se invagina, ela entra na derme e forma um folículo. Então, folículo é uma depressão, é uma bolsa onde dentro dessa bolsa está contida alguma coisa, seja cabelo, seja uma glândula sebácea, seja um óvulo. É dentro de uma bolsa, né? É uma pequena bolsa de pele da epiderme e que vai nascer ali dentro alguma estrutura. E essa bolsa começa a ser formada no segundo ou terceiro mês de gestação. Ela começa a se invaginar. Então aqui eu tenho pele, epiderme, e aqui eu tenho a derme. Esta epiderme se invagina e vai formando uma bolsa onde terá toda a estrutura do folículo. Aqui nessa área mais larga se chama bulbo. Então, aqui é que é feita a queratinização, a pigmentação do pelo. Aqui tem estruturas e tem células matriz, né, responsáveis pela produção do pelo. E é através desse processo de renovação da epiderme que se dá o pelo. A epiderme se invagina, aqui ela desce as células e ela volta como cabelo. Aqui ela pega outra substância, que nós vamos ver nos cursos seguintes, e aí se corneificam, se queratinizam, se endurecem e se transformam nessa estrutura filiforme, queratinizada, que se chama cabelo, tá? Seja pelos ou cabelo ou penas, tudo é feito da mesma maneira, claro, em tempos e em seres diferenciados. Mas vamos lá. Então, o cabelo formado, depois que ele passa por aquele processo, no bulbo, ele vai se transformar numa haste fibrosa, formada por células compostas de uma proteína que se chama queratina, que é produzida
pelos queratinócitos. Então, os queratinócitos produzem queratina, assim como os melanócitos produzem melanina, que é o que vai colorir o fio, que nós vimos lá dos fios caucasianos, nos asiáticos e dos negroides, tá? Cabelo louro, pouca melanina. Cabelo negro, muita melanina. Então, é produzida esta queratina, o fio completo é este, foi produzido pelos queratinócitos, esta queratina que, esta imagem aqui é muito clara. Então, aqui eu tenho o bulbo, como se fosse a palavra bulbo, quer dizer uma parte grossa. Um bulbo é uma batata, é uma cebola, é uma cabeça de alho. É um bulbo. Aqui é onde tudo se transforma. Essas células aqui azul, essa aqui, elas são a melanina, tá? Essas daqui subindo são também a queratina. Então, tudo se dá aqui. Esta pigmenta queratina, que vai se transformar no cabelo escuro, ou não, caso tenha pouca melanina. E esta aqui vão se formando a estrutura que é o cabelo, que tem cutícula, córtex e medula. Então, todo esse processo é feito aqui. Quando a gente epila, a gente arranca o fio a partir daqui, nesta zona onde ele começou a endurecer. A gente não arranca na raiz, porque se arrancar na raiz, eu não vou ter matriz, não vou ter cabelo. Vai ter uma alopécia, mas se arranca a partir daqui. Então, aqui é uma estrutura pronta, tá? Depois nós vamos estudar como se dá toda essa estrutura até que se transforme no fio de cabelo, que é essa haste fibrosa, formada por células mortas. As células aqui, ó, elas morrem, se alongam, endurecem e viram cabelos. Então, assim termina o nosso terceiro módulo do curso Tricologia Básico. Encontro vocês nesse próximo, que é o módulo 4. Um grande abraço.